Segundo o ex-procurador da Lava Jato, um dos que ajudou a prender Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ministros do STF estão surtando com uma decisão que foi tomada pelos presos do 8 de janeiro. E mais, ainda ele vai revelar tudo o que está por trás dessa decisão e por que os ministros estão surtando dessa maneira. Entre outras notícias que promete incendiar Brasília, está uma gravíssima que acabou de acontecer, que tem a ver com um ex-presidente, um assassinato brutal, vários tiros. Ele não resistiu e veio a óbito, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Mas antes, só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E olha o que disse o ex-deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, sobre os ministros do STF está surtando. Basicamente, ou fazem acordo ou vão ser condenados. Virou o Tribunal da Vingança e da Retaliação. Praticamente todos os ministros, com exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, votaram para condenar os réus do 8 de janeiro que se recusaram a fazer o tal do Acordo de Não Persecução Criminal com a PGR, que eu vou chamar aqui de ANPP. A gente chama esse acordo pelas iniciais no jargão jurídico, Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. E eu já vou explicar para vocês o que é esse tal do ANPP. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o vídeo de uma fala do presidente do Supremo, o ministro Barroso, de apenas um mês atrás, do dia 20 de setembro. E vou pedir para a produção dar um play aí para a gente. O acordo de não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Bom, o que foi então que a gente acabou de ver, pessoal? O ministro Barroso, incomodado porque mais de 600 réus do 8 de janeiro se recusaram a assinar o tal do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que foi proposto pela PGR, como se fosse um grande absurdo os manifestantes do 8 de janeiro recusarem um acordo vergonhoso desses com os seus algozes, quando não existe prova de crimes contra a grande maioria deles. E o que é que esse tal de ANPP? O que é ele? O que é esse tal de Acordo de Não Persecução Criminal? Muito resumidamente, é um acordo que o Ministério Público propõe ao investigado, em que o investigado confessa o crime, que deve ser necessariamente um crime sem violência ou sem grave ameaça e com uma pena mínima inferior a 4 anos de prisão. E, além disso, o investigado aceita cumprir algumas condições propostas pelo Ministério Público. Aí, em contraposição a essa confissão, a essas condições, o Ministério Público abre mão de processar criminalmente a pessoa, que não sofre nenhuma acusação criminal, a chamada denúncia. Ou seja, a pessoa não vai sofrer uma acusação, não vai responder um processo e muito menos vai ser condenada a uma pena de prisão.
É basicamente isso. Agora, o que é absurdo mesmo foi o conteúdo da fala do ministro Barroso, que nós vamos destrinchar agora e no final eu vou mostrar para vocês como que o STF acabou cumprindo a sua promessa velada de condenação, que você ouviu no final dessa fala do Barroso. Fica aqui comigo para você entender. O ministro Barroso, ele fez na sua fala basicamente uma propaganda dos ANPPs oferecidos pela PGR aos manifestantes do 8 de janeiro, que tinham 3 condições para os investigados. Então, esses ANPPs, se o investigado queria aceitar, ele tinha que concordar com 3 condições. A primeira era uma multa de R$5.000 para quem pode pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilizar redes sociais. E em terceiro lugar, um curso de formação democrática do Ministério Público. E esse é um acordo que eles consideram muito moderado, muito razoável, mas bora destrinchar essas 3 condições para você entender. Em primeiro lugar, o ministro fala de uma multa de R$5.000 para quem puder pagar. A maioria dos manifestantes do 8 de janeiro são, vamos lembrar, comprovadamente, pessoas muito simples, humildes, trabalhadoras. A gente tem ali garis, professores, pedreiros, seguranças, auxiliares de serviços gerais, pequenos pastores, comerciantes, gente comum. Lembrem, tinha até morador de rua, que ficou mais de 11 meses preso sem uma prova sequer de que cometeu qualquer crime, até ele ser liberado, se reconhecendo que houve um erro judicial contra ele. Então, R$5.000 para essas pessoas é muito dinheiro. Para algumas pode representar até 3, 4 meses de salário. E aí o mais interessante vem quando o ministro do Barroso diz, ele diz, para quem puder pagar. Sabe quem que podia pagar, ministro Barroso? Os grandes políticos e empresários pegos na Lava Jato e aquelas grandes empreiteiras que fizeram acordos de leniência, se comprometendo a pagar bilhões de volta para os cofres públicos, mas esses acordos estão todos suspensos, enquanto elas negociam um descontão de 6 bilhões de reais dados por quem? Pelo governo Lula. Esses sim podiam pagar. E é muito curioso como os ministros do Supremo fazem questão de que os investigados 8 de janeiro paguem essas multinhas de R$5.000 dos ANPPs, mas não fazem questão que a Odebrecht pague a multa dela de 8 bilhões de reais que o Toffoli suspendeu. Não fazem questão que a JF pague a multa dela de 10 bilhões que o Toffoli suspendeu. As multas de 1.200 investigados daria 6 milhões de reais, enquanto os descontos dados para os corruptos é da ordem de 6 bilhões, mais de 1.000 vezes mais. Então, ver os ministros do Supremo indignados com os réus do 8 de janeiro por causa disso é um escárnio, é uma chacota com os brasileiros de bem que pagam os seus impostos. Em segundo lugar, a segunda condição é de 2 anos sem usar redes sociais. Eu não consigo entender essa pena de nenhuma outra maneira, a não ser como uma forma de humilhar os réus do 8 de janeiro. Como se eles dissessem, olha só, vocês se tornaram de direita, ou atuaram como direita por causa das redes sociais, por meio das redes sociais, e por isso a gente vai tirar de vocês. Ou ainda, vocês são extrema direita, e vocês são perigosos nas redes sociais. Como assim? Os eventuais crimes, se foram praticados, não foram praticados por meio das redes sociais. É uma mega restrição da liberdade de expressão dessas pessoas e do direito de informação delas. É a única razão que eu consigo pensar para essa punição. Lembre que os ministros do Supremo, eles veem, enxergam as redes sociais como tóxicas, culpadas por todo tipo de discurso de ódio, de desinformação, quando muitas vezes o que eles chamam de desinformação é simplesmente a visão de que eles discordam. São opiniões divergentes que deveriam ser naturais no jogo democrático. Por último, a cereja do bolo. A terceira condição do ANPP foi o curso de formação democrática do Ministério Público. O que para mim é a parte mais arrepiante disso tudo, porque lembra um campo de reeducação forçada. Um lugar para onde o STF vai mandar os réus do 8 de janeiro para serem reeducados, sofrerem uma lavagem cerebral. Sabe o que a PGR está ensinando nesse curso? Eu vou listar para vocês aqui o que uma das alunas desse curso relatou para a revista OS em uma reportagem recente. Ela disse, Hitler foi um ditador de direita e esse espectro político é um dos responsáveis pelo Holocausto. O STF é o poder moderador. As Forças Armadas são submissas ao Supremo Tribunal Federal. A urna eletrônica é segura e a lisura no processo eleitoral. O curso ainda ensina sobre o conceito de golpe militar, relembra a ditadura e as suas violações,
fala sobre a importância da Comissão da Verdade, sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Sabe de quem que eles não falam no curso, disse essa aluna? Eles não falam de Cuba, da Venezuela, do Irã, da China, todas as ditaduras amigas do Lula. Não falam das violações à Constituição realizadas pelo Supremo, porque os seus ministros são os primeiros a precisar de reeducação com base na Constituição. E aí, gente, o que o ministro Barroso diz lá no final, ele diz que quem está recusando esse acordo razoável, moderado, segundo ele, parece claramente uma manifestação ideológica de, disse ele, permanecer preso e ser condenado. Como assim? Quer dizer, então, que as condenações de todos esses réus já são uma certeza? Quer dizer, então, que eles não têm direito à defesa? Que eles não têm direito a um julgamento justo? Que nada que eles façam pode levar à absolvição? Afinal de contas, é uma manifestação para eles serem condenados, ideológica. Quer dizer que todos eles vão ser condenados de qualquer forma, mesmo sem provas da conduta deles de forma individualizada e de que eles realmente cometeram crimes? É uma subversão completa da lógica do processo penal. Agora, com essa notícia de que quem recusou o acordo foi condenado pelos ministros sem provas individualizadas do que eles fizeram, a fala de um mês atrás do ministro Barroso ganhou um sentido muito claro. Não era uma ameaça, era uma promessa. Ou vocês aceitam esse acordo, ou vocês vão ser condenados. Essa foi a mensagem. Dá para dizer que isso é justiça? Dá para dizer que existe justiça nesse país? Ninguém mais tem dúvida de que não. Conta aqui nos comentários. Você concorda que o Supremo já condenou previamente os réus do 8 de janeiro? Um dos julgamentos mais importantes do Supremo. Pois é, gente, conta aqui nos comentários que eu quero muito saber sua opinião. E agora, olhem essa notícia. STF arquivação de improbidade administrativa contra Geraldo Alckmin. Quem? Dias Toffoli, né? O ministro Dias Toffoli do STF decidiu arquivar uma ação de improbidade administrativa que envolvia o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB. A ação que questionava supostos repasses de recursos não declarados da Odebrecht para a campanha de Alckmin em 2014, o que gerou grande repercussão na política nacional. Quem tem amigo não morre pagão. E tá aí Dias Toffoli arquivando tudo, do amigo do meu pai. E agora, olhem esta notícia. Lamentavelmente, uma triste notícia que nós vamos dar para vocês. Ex-presidente da OAB é brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Segundo informações, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Barra Mansa, Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira. De acordo com a polícia militar, Hércules já havia deixado o neto e caminhava em direção ao seu carro quando foi alvejado por 6 tiros, 2 no pescoço e 4 no tórax. Infelizmente, não resistiu e foi a óbito. Nossa solidariedade e nossos sentimentos à família. Lamentavelmente, uma triste notícia. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Notícias Top vai ficando por aqui. Não deixem de opinar, porque a sua opinião é muito importante para mim. Até nosso próximo react.